bem com você? Que a paz do bom Deus seja com você e todos da sua família. Eu sou o pastor Marcelo Leutier e a nossa aula hoje será a biografia de William Carey, parte 2. Vamos orar para começar a nossa aula? Querido Deus e Pai, queremos te render graças por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado pelo seu carinho e pelo seu amor. Fica conosco durante essa aula e nos fala aos nossos corações sobre a obra missionária para que possamos também nos envolver cada vez mais. É isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E aí, vamos continuar com a biografia de William Carey? Se você assistiu à aula anterior, vai saber do que eu vou falar. Se você ainda não assistiu, então vou trazer para você um breve resumo para a gente poder dar continuidade na nossa aula hoje. E na última cena da aula passada, se você se lembra, ele terminou com a leitura do livro do Capitão Cook, que era um explorador de outras terras, de outros locais, porque ainda era um período, digamos, da expansão marítima daquela época, para quem estuda história, né, que está aí no período aí do 7º ano, a expansão marítima. Então, William, lendo aquele livro, estava descobrindo novos continentes, novos países, países que ele nunca tinha ouvido falar, povos que ele nunca nem sonhava que existiam, mas só que eram pessoas, seres humanos, que na sua grande maioria não conheciam Jesus como Salvador. E aquilo fez William cada vez mais querer aprender a palavra de Deus, aprender geografia para poder saber a localização de onde estavam aquelas pessoas que não conheciam a Jesus. E agora nós vamos iniciar a nossa aula, parte 2 da biografia de William Carey. Fica aqui e vamos juntos aprender um pouco mais sobre a sua história. William Carey cada vez mais se dedicava a aprender a palavra de Deus. E ele era conhecido como um sapateiro, que estudava bastante a palavra de Deus. E além de tudo isso, trabalhava de manhã na sapataria, nas horas vagas estudava a Bíblia e à noite ele dava aula numa escola que ele montou na vila para ajudar na sua renda, claro, e as pessoas iam à noite estudar com ele. Então William Carey cada vez mais era dedicado a estudar a palavra de Deus e a trabalhar na sapataria e também a dar aulas à noite. E isso fez com que algumas pessoas olhassem para ele, vissem como ele amava a palavra de Deus e o convidou para que ele também ensinasse na igreja, para que ele falasse mais da palavra de Deus dentro da igreja, quem sabe numa sala de escola bíblica dominical daquela época. William pode ter começado ali a sua obra missionária dentro de uma sala de escola bíblica dominical. Então, logo o nome de William Carey não estava mais dentro daquela própria vila onde ele morava. O nome dele foi para outras vilas um pouco mais distantes. E ele começou a receber convites para também ir ensinar a palavra de Deus em outras igrejas. E ele, com muita alegria, caminhava até quilômetros mesmo, a pé. Nem de um animal tinha, ele ia a pé para poder ensinar a palavra de Deus em outras vilas. E assim, cada vez mais o William ia se ocupando e aprendendo o propósito de Deus, o propósito que Deus tem para a nossa vida em anunciar o Evangelho a tantas pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Uma das características também que na sua história diz é que ele gostava de geografia. E dessa forma, por ele gostar de geografia, ele fez um grande mapa numa das paredes da sua oficina de sapataria e com pedaços de papel emendados e pedaços de couro, ele desenhou o mapa mundi e colocou anotações dos países onde falava se o país tinha uma religião cristã ou não, se os países conheciam Deus, conheciam Jesus Cristo como Salvador,
ou se o país não tinha conhecimento de Jesus como Salvador. A quantidade também da população, tudo isso William ia anotando e colocando nos países que ele conseguiu montar nesse mapa feito por couro e papel. Muito esforçado William era. E a partir daí, cada vez mais ele sentia compaixão pelas almas perdidas. Até que um dia, William tem até um encontro assim, bem que ele fica, digamos, não foi muito agradável esse encontro para ele, mas ele encarou assim, o encontro de boa. Um dos clientes dele entrou na sapataria e foi pegar uma encomenda que ele tinha deixado para o William fazer do seu sapato. E de repente o cliente chega para ele e diz o seguinte: você deveria se dedicar ao seu negócio. Aí o William disse: eu me dedico ao meu negócio. O meu negócio é fazer a vontade de Deus, é anunciar a palavra de Deus às outras pessoas. Eu trabalho aqui na sapataria simplesmente para eu poder me sustentar financeiramente. Mas a minha vontade, o meu trabalho é servir a Deus anunciando a palavra dele a tantas pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador. E aquele senhor saiu da oficina. Talvez aquela palavra daquele amigo de William, daquele cliente, ele não foi tão boa, mas fez o William estar pensando nas decisões. Como será a vida de William a partir de agora? Que decisão ele vai tomar? Vamos ver como vai ser o passo a passo agora? O que vai acontecer depois desse encontro, depois dessa fala desse outro cliente? As palavras daquele cliente que disse para William: se dedique ao seu negócio, fez com que ele ficasse pensando e orando. William não se abateu, na verdade, com aquilo, mas só que ele pedia a Deus sabedoria e pedia a Deus que ele fizesse a vontade de Deus na vida de William, porque William gostava muito de pregar o Evangelho para pessoas que ainda não conheciam Jesus como Salvador. William tinha essa grande alegria. Passado alguns dias, entra agora novamente um novo cliente. Dessa vez é um cliente bem diferente, um cliente mais sábio. E ele sabe da vocação de William. Então ele pergunta para William o seguinte: vai lá pegar uma encomenda, né, e pergunta para William: William, quanto é que você ganha por semana aqui na sapataria? Aí o William disse: eu ganho entre 9 e 10 shillings por semana. Aí logo o cliente ficou com um sorriso no rosto e teve uma brilhante ideia. Eu acredito que essa ideia foi até do Senhor para William. Aí ele disse para o William o seguinte: pronto, você não precisa mais trabalhar para mim como sapateiro. A William: como assim? O senhor não vai mais, eu não vou mais trabalhar para o senhor? Como assim? O que o senhor quer dizer com isso? William: eu vou lhe dar um salário de 10 shillings toda semana, para que você se dedique a estudar a palavra de Deus e a servir a Deus, pregando o Evangelho a tantas outras pessoas que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Imagina a alegria de William e saber que aquele homem era uma resposta de oração para a vida de William. William agora poderia se afastar da sapataria, porque teria um salário semanal equivalente ao que ele precisava ganhar para se manter. E agora ele poderia se dedicar exclusivamente a estudar a palavra de Deus e anunciar o Evangelho da graça de Deus para tantas pessoas que ainda não conheciam Jesus, tanto na sua vila como nas vilas vizinhas. Então William se dedicou a esse serviço agora. O serviço missionário do William começa agora na sua cidade, podemos dizer assim, na sua vila, como era conhecido naquela época, e nas vilas vizinhas. E William passou
a participar de reuniões com outros pastores. E sempre que ele tinha uma oportunidade, ele sempre falava: o que nós vamos fazer com os povos que ainda não conhecem Jesus? Com os países que a gente não tem um pastor sequer. Aqueles outros pastores olhavam para William como um homem, digamos assim, inovador, um homem que tinha boas atitudes, boas ideias, mas ele era, na verdade, como se William viajasse muito nas suas ideias e não davam atenção nenhuma. Mas aquilo William não desistia. E, mais uma vez, que tinha aquela reunião de pastores, ele voltava a tocar no assunto. E sempre era colocado de lado. Eles olhavam para William, riam, diziam parabéns pelo seu pensamento, mas não é isso que a nossa meta da nossa reunião hoje. E veio reunião, atrás de reunião, até que um dia, um dos pastores mais velhos, né, William era novo nessa época, os outros pastores eram bem mais velhos, até que um dia, na reunião, um dos pastores levantou-se e disse o seguinte: há algum ponto mais para a nossa reunião de hoje? Aí William levantou a mão, ficou de pé. Olha, a palavra de Deus diz o seguinte: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso está lá no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. E devemos refletir sobre essa palavra do Senhor Jesus. Eu acredito que ele deu essa ordem para os discípulos e para nós que estamos hoje aqui, representando a igreja de Jesus no mundo. O que devemos pensar sobre isso? William indagou com bastante força, com bastante autoridade. E no fundo do seu coração ele estava alegre ao dizer aquilo e todos ouviram calados. O que será que esses pastores vão dizer? Você quer saber? Eu te digo, é agora. E William ficou esperando a reação dos pastores, após ele falar sobre a palavra de Deus, dizer que devemos anunciar o evangelho a todas as pessoas em todos os cantos do mundo. Então, de repente, um dos pastores se levanta e vai falar com William e diz o seguinte: sente-se, jovem, sente-se. Se Deus quiser evangelizar as pessoas do mundo, ele fará sem a nossa ajuda. E aquilo arrasou William. Ele sentou tristemente e a reunião foi concluída. Mas aquilo ainda incomodava muito seu coração, porque ele pensava da seguinte forma: como eu posso fazer com que as pessoas entendam? Deus quer que a gente possa anunciar o evangelho a outras pessoas. Porque Deus mandou o seu Filho Jesus vir ao mundo e entregar a sua vida por nós. Eu preciso ter uma estratégia para que esses pastores, as pessoas da igreja, possam saber disso e possam enviar missionários. Pensava William muito sobre isso. E aquilo incomodava ele, cada vez mais ele orava: o que eu posso fazer? Como eu posso mostrar para que a igreja, para que os pastores entendam que nós devemos enviar missionários para esses países que não têm o evangelho? Aquilo incomodava ele cada vez mais, até que um dia apareceu um amigo na frente de William e disse: eu tenho visto você. Você é muito dedicado à palavra de Deus e você tem falado muito sobre a obra missionária em outros lugares. Por que então, William, você não escreve sobre isso? Para que a gente possa entender melhor por que devemos enviar missionários a outros lugares. E você escreve, imprime e distribui entre as pessoas, para que elas possam ler e refletir sobre o assunto. Aí o William disse: é uma boa ideia, mas eu não tenho habilidade para escrever e muito menos eu não tenho dinheiro para pagar a reprodução desse texto.
Aí o amigo olhou para o William e disse: não se preocupe com dinheiro, eu dou o dinheiro da impressão para que você reproduza o texto, mas você vai ter que fazer o texto. Aí o William, naquele mesmo momento, entendeu que era Deus lhe dando uma nova oportunidade para falar sobre missões para pastores e para pessoas das igrejas. Então William se dedicou, orou bastante, se preparou bastante, até que ele escreveu o texto e apresentou para o amigo. E o amigo deu dinheiro para que ele reproduzisse o texto e fosse entregue a outras pessoas. O que será a partir de agora, após o William fazer esse texto? Como as pessoas vão reagir? Vamos ver? Após um longo período de oração e dedicação, William consegue elaborar o texto e reproduz aquela carta para todos os crentes daquela época. E muitos leram o que William escreveu sobre os diversos povos do mundo que não conhecem Jesus Cristo como Salvador. E muitos começaram agora a pensar a favor desse assunto, a ponto de quererem se envolver na obra missionária. E aquilo começou a alegrar muito William. E a partir dali começou a existir, digamos, um movimento missionário para que as pessoas pudessem se dedicar ao trabalho missionário. Mas, na verdade, era uma ideia. Eles nem sabiam por onde começar. Então, a partir daquela ideia de William, começa a ter uma paixão, uma compaixão, a gente pode dizer assim, sobre o trabalho missionário naquela vila, se preocupando pelos outros povos de outros países que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Após o William ter publicado aquele texto sobre a obra missionária e o compromisso que todos nós devemos ter em anunciar as boas novas de Jesus Cristo a todas as pessoas que ainda não conhecem Ele como Salvador, William recebe o convite para participar de uma reunião de pastores e poder falar sobre aquele assunto agora para um grupo maior de pastores que estariam reunidos na vila. E era uma oportunidade muito boa para o William. Então ele ora, estuda a palavra de Deus cada vez mais, se dedica e prepara um belíssimo sermão, uma belíssima pregação sobre o tema missionário de outros povos que ainda não conhecem Jesus como Salvador. Então William, durante o seu sermão, durante a sua pregação, chega a dizer que nós devemos esperar grandes coisas de Deus e nós devemos empreender, quer dizer, projetar coisas boas para Deus. Então, aquilo ali fez com que, quando William terminou a sua pregação, a sua mensagem sobre a obra missionária, muitos pastores ficaram comovidos, mas eles ainda não compreendiam como se envolver na obra missionária, porque eles entendiam que eram de igrejas pequenas, igrejas pobres, e não sabiam como se envolver sobre aquilo. E decidiram mudar de assunto e encerrar o culto. E aquilo deixou William muito arrasado, porque ele se esforçou bastante para falar sobre a obra de Deus e se sentiu até um pouco frustrado. Será que eles ainda não entenderam o que eu estou falando? Eu estou falando que Jesus está dizendo que devemos anunciar o Evangelho a todas as criaturas do mundo, a todas as pessoas. Eu também estou dizendo para eles que Deus lhe mandou o seu próprio Filho vir ao mundo para anunciar esse Evangelho para nós, que chegou hoje aqui, e o que vamos e devemos nós dar continuidade a esse mesmo Evangelho aos outras pessoas que ainda não conhecem. Era esse o objetivo que o William estava levando, mas os pastores ainda não compreendiam, e aquilo fez com que o William ficasse arrasado. Mas vamos ver o que vai acontecer logo em seguida. A reunião, sem tomar nenhuma decisão, fez com que o William ficasse muito triste. Ele estava arrasado.
ao ponto que, de repente, quando ele vê que os pastores já estão começando a ficar em pé, a sair do templo em que estavam tomando já a direção final do culto, ele pega no braço de seu amigo André Fuller e diz: Senhor, o que iremos fazer? Aí André Fuller entende, fica também em pé junto com William e diz: pastores, o que nós vamos fazer diante disso? Deus está nos chamando para a obra missionária. Devemos tomar uma atitude. Já agora não é mais o William só. Agora é o William e seu amigo André, falando sobre a obra missionária, onde ambos diziam: devemos tomar uma atitude. E os outros pastores começam um por um a dizer: realmente precisamos tomar uma atitude. E todos juntos chegam a uma atitude comum. Sim, vamos mandar missionários para outros locais. E a partir daquele dia, daquela noite, criou a primeira sociedade missionária, lá naquela vila pobre, com as igrejas pobres, bem pequenas. Todos os pastores se reuniram e decidiram que iriam enviar missionários. Cada igreja iria ajudar na obra missionária. E a tristeza de William passou agora a ser uma alegria. Mas eles ficavam perguntando também entre eles: para qual país vamos mandar um missionário? Quem será o nosso missionário que iremos enviar? E eles ficavam com essa pergunta que não tinha ainda uma resposta. Aí um dos pastores disse: olhe, eu estou sabendo que o Dr. Thomas chegou da Índia recentemente e ele é um crente fiel. Vamos convidar ele para um culto para que ele nos fale sobre o país da Índia? E foi isso que aconteceu. Chamaram o Dr. Thomas e marcaram um novo culto. E o Dr. Thomas foi lá naquele novo culto. E quem é que estava lá presente? O William, claro. Sentou logo nos bancos da frente e ficou prestando atenção a cada detalhe que Dr. Thomas falava sobre a Índia e sobre a necessidade que tinha aquele povo por não conhecer Jesus como Salvador. E os olhos de William cada vez mais brilhavam. E o Dr. Thomas disse: eu quero voltar para a Índia, mas eu preciso que um missionário vá comigo. E aquilo cada vez mais envolvia o William. O William ficava com os olhos cheios de lágrimas, porque ele sabia que estava ouvindo o relato verdadeiro de um homem crente que teve na Índia, num país que não conhecia Jesus Cristo como Salvador. E aquela compaixão envolvia com ele, até que de repente o William escuta uma voz dentro dele que diz o seguinte: eu quero ir. E aquela voz dizia: é isso que eu quero de você. Então William rapidamente ficou de pé, levantou a mão e disse: eu vou! E Dr. Thomas ficou mais contente ainda e disse: você vai? Então é você que Deus está convocando para voltar comigo para a Índia. E os outros pastores entenderam também que era o chamado de Deus para a vida de William ser um missionário, porque William vivia a palavra missões dentro da sua vida. Ele vibrava com o propósito de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo a outras pessoas que ainda não conheciam. E foi uma reunião, um culto maravilhoso, pois o Dr. Thomas ficou contente porque agora tinha um missionário para voltar com ele ao país da Índia, e William agora estava com o propósito de servir a Deus, não mais na sua vila na Inglaterra, mas agora no país da Índia, um país que ele não conhecia nada, nem a língua. Ele agora teria que estudar a língua nativa dos indianos para poder falar do amor de Jesus ali. Que aventura vai ser essa?
Mas não tem mais não, tem mais coisa que eu preciso contar para vocês após esse culto, as decisões que foram tomadas. Vamos ver quais foram essas decisões? Ao terminar aquela grande alegria em que William se propôs a ir com o Dr. Thomas para a Índia, os pastores que estavam todos juntos ali decidiram que no dia seguinte iria ter um culto especial e William deveria estar ali presente. E eles colocaram William lá na frente, se reuniram ao redor de William e colocaram as suas mãos na cabeça de William, orando por ele e ungindo ele para que ele fosse o primeiro missionário da Sociedade Missionária das Igrejas, que seria agora enviado da Inglaterra para o país da Índia, para anunciar as boas novas de Jesus Cristo a todos aqueles que moravam lá na Índia, que não conheciam Jesus como Salvador. Você quer saber como foi essa viagem longa e duradoura? Porque eles teriam que viajar de navio. E não era o navio como é o navio de hoje, não. Os navios eram bem mais simples. E não tinha avião também naquela época. Então, foi uma viagem longa. Mas eu quero te contar como foi a experiência dessa viagem, quanto tempo essa viagem chegou e como foi a chegada deles lá na Índia. Mas isso eu te conto, sabe quando? No próximo domingo. Fica conosco aqui no canal. Não esquece de curtir o nosso canal com aquele like, que isso nos ajuda. E também de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Continuando sobre a biografia de William Carey.